Bom, então vamos começar a nossa aula e a segunda aula de 4 aulas de climatologia. A primeira foi antes dos feriados, e aí agora a gente vai ter a nossa segunda aula. São 4 aulas sobre esse tema, porque é um tema bem extenso. E aí agora eu vou lembrar um pouquinho o que a gente viu naquela primeira aula. E se vocês tiverem dúvidas, vocês aproveitem para perguntar, e a gente vai tirando as dúvidas, fazer uma revisão bem rapidinho, a gente seguir aí no tema dessa aula, beleza? Vou tentar terminar aí rapidinho, dentro do limite do tempo de aula que eu tenho ultrapassado. Desculpa aí por isso. Então, a gente começou a falar semana passada de climatologia, e aí eu falei para vocês da diferença entre clima e tempo. Vocês estão vendo os slides? Está aparecendo certinho para vocês? Deixa eu ligar aqui o marcadorzinho. Agora sim. Sim, beleza, estão vendo os slides então. Então tá. Então a gente falou aí da diferença entre clima e tempo. Sendo que tempo é aqui. Se vocês estiverem me ouvindo baixo, vocês me falam também para eu falar mais alto, tá bom? A gente vai ajustando aí conforme vocês estão me vendo e me ouvindo. Vou tentar falar um pouco mais alto, acho que eu estava falando baixo, né? Bom, então a gente falou aí da diferença entre clima e tempo, sendo que tempo é justamente o tempo de agora, o tempo presente, né? No sentido de se tá sol, se tá chovendo, se tá calor ou se tá frio, qual que é a umidade relativa do ar, qual que é a temperatura, qual que é a previsão de chuva, isso tudo é tempo, né? Como está falando lá no slide, estado da atmosfera em um determinado momento, passageiro. E o clima a gente identifica pela sucessão dos tempos. Por exemplo, eu sei que ao longo do mês de junho, um dia fez frio, o outro fez frio, e todos os dias de junho fizeram frio, todos os dias de agosto fizeram frio, em setembro alguns dias foram mais quentes, em outubro foram dias mais quentes do que mais frios, e assim eu vou sabendo que em junho, agosto é uma época mais fria naquela região, em setembro vai começando a esquentar, em dezembro vai ser uma época mais quente, e aí eu tenho a característica climática dessa região. Então, o clima a gente define pela sucessão de tempos, e o clima é característico de uma região, tá bom? Se aquela região, ela tende a ser mais quente ou mais fria, se ela tende a ser mais chuvosa ou menos chuvosa, e assim por diante. A climatologia, que é uma ciência mais ligada à geografia, vai estudar clima, e a meteorologia, que é uma ciência mais ligada à física, vai estudar tempo, tá bom? E aí, a gente falou também de atmosfera, que a nossa atmosfera é dividida em diferentes camadas, sendo que a troposfera é a camada mais inferior e é a camada onde a gente vive, né? Aí a gente tem como a última camada mais externa a exosfera, por isso esse ex de exosfera é o mesmo de externa, tá bom? A gente falou um pouco das características de cada uma dessas camadas, né? Elas têm uma variação de temperatura, e esse slide aqui está mostrando. A temperatura vai diminuindo, né? Aqui a gente tem embaixo, ó, as temperaturas, de 0, aqui negativo e aqui positivo. Do chão, aqui onde a gente está, conforme a gente vai subindo até o topo da troposfera, a gente tem uma queda de temperatura. Depois dessa temperatura volta a subir, volta a cair na mesosfera, e lá na termosfera ela sobe muito. A termosfera, como a gente viu, ela é a camada mais quente, temperaturas próximas a 1000 graus Celsius. E ela também é a camada mais extensa. E a exosfera, que é a camada mais externa, ela nem aparece aqui nessa imagem, a gente não mede temperatura dela, porque ela já é externa, é onde ficam os satélites, porque lá não tem gravidade. Então é lá que eles ficam flutuando e orbitando aí o nosso lindo planetinha azul. E aí, o que importa para a gente, principalmente, é a troposfera, porque é na troposfera que vai acontecer toda a dinâmica climática que a gente precisa entender para entender geografia e entender o clima do planeta que a gente vive, das diferentes regiões e tal. E aí, na troposfera, a gente tem elementos do clima e a gente tem, depois, né, os fatores do clima. Aqui, nos elementos do clima, eles são aquelas características
que servem principalmente para caracterizar tempo, né? Temperatura, pluviosidade, umidade relativa do ar, pressão atmosférica, mas com base nesses elementos a gente também consegue inferir ao longo do tempo o clima daquela determinada região. Pluviosidade é a medição da chuva, de quanto chove. Esse tiozinho aqui, nesse aparelho esquisito, ele está fazendo justamente isso, medindo quanto choveu nesse lugar naquele dia. Esse aparelho é um pluviômetro, ele serve para a gente medir quanto choveu de chuva. Sabe quando a gente vê lá na previsão, está previsto para chover tantos milímetros, ou choveram X milímetros na cidade tal. A quantidade de milímetros são milímetros mesmo, numa régua que encheu de água tantos milímetros, e a gente sabe aí quantos milímetros de chuva choveram, ou ao longo do tempo a gente consegue calcular quanto está previsto para chover com base em dados de anos anteriores, por exemplo, tá bom? E aí eu falei para vocês aqui que a gente tem lá, né, quando a gente vê uma previsão do tempo, a gente vê temperatura, a gente vê aqui, ó, milímetros, pluviosidade, né? A gente consegue ver umidade relativa do ar, a umidade, ó, aqui ele está dizendo que nesse dia estaria 71% de umidade do ar, hoje deve estar bem pouco, porque o dia está bem seco, né? E aí a gente mede a umidade com base em dados de temperatura e de pluviosidade e tal. Esses são elementos do clima. E esses dados, principalmente temperatura e pluviosidade, na verdade, exclusivamente temperatura e pluviosidade, são dados que vão servir para a gente fazer esses gráficos lindos que se chamam climogramas, né? Aqui, climogramas. Os climogramas, eles são bem importantes para a gente entender quais que são as principais características climáticas da região. Se é uma região mais chuvosa ou menos chuvosa, se é mais quente ou menos quente, se tem inverno seco ou inverno úmido, se tem verão úmido ou verão seco. Isso tudo a gente consegue saber só de olhar para um climograma. O climograma é muito legal, por exemplo, você vai viajar, sei lá, você vai viajar para um outro país e você não faz a menor ideia de como que é o clima daquele país. Por exemplo, você vai viajar, sei lá, para a Espanha em julho. E você nunca foi na Espanha, você não sabe como que é o clima lá, você não sabe se você tem que levar blusa de frio ou roupa de calor, se tem que levar guarda-chuva ou não. E aí você pode pesquisar o climograma da cidade para onde você vai e saber se no mês que você vai é mais quente ou menos quente, se é mais chuvoso ou menos chuvoso, e assim por diante. É bem útil. E assim, eu falei de outro país, mas pode ser para outra cidade, porque os climogramas são feitos por cidade. Por exemplo, a gente tem aqui um climograma de São Paulo e um climograma de Manaus, né? A gente está vendo que chove mais em São Paulo nos primeiros e nos últimos meses do ano. Aqui embaixo a gente tem os meses do ano, né? Essas colunas azuis são pluviosidade, que são medidas aqui pelo lado direito da tabela. A gente tem aí milímetros de chuva. Aqui para São Paulo está indo até 220 milímetros. E aqui do lado de cá, do lado esquerdo, a gente tem temperatura. E essa linha vermelha que está cruzando aqui é justamente a linha de temperatura. Então, a gente está vendo aqui que essa linha, ela tem uma curva mais para baixo no meio do ano. Ou seja, a temperatura média é mais baixa no meio do ano em São Paulo, né? O nosso inverno é junho, julho. Então, é nessa época que a gente tem mais frio. E no começo e no fim do ano, que é o verão, a gente tem dias mais quentes. Já em Manaus, a temperatura é quase a mesma, ó, o ano inteiro. Essa diferença para cima ou para baixo, né, das mínimas e das máximas nas médias, é o que a gente chama de amplitude térmica, né? Quanto que varia dos dias mais frios até os dias mais quentes? É a amplitude térmica, tá? A amplitude térmica aqui, então, ó, da cidade de São Paulo é maior do que a da cidade de Manaus. Por quê? A curva, ela sobe e desce bastante, razoavelmente bastante, né? Enquanto que a de Manaus fica praticamente reta o ano inteiro. Então, tem uma baixa amplitude térmica. Beleza? Isso é importante de lembrar. Vou até escrever aqui no chat para vocês. Alta amplitude térmica
Então, é quando a gente tem maior diferença entre as mínimas e máximas. E o contrário, baixa amplitude térmica, né? Amplitude térmica, vocês podem copiar, eu acho. Pouca diferença entre as mínimas e máximas. Pouca ou nenhuma, né? Que é o caso ali de Manaus, por exemplo, que no mês mais quente ou no mês mais frio, a temperatura é praticamente a mesma. E isso é característico de lugares que estão próximos da linha do Equador. Lembra do Equador, o ico, igual, ou seja, quase sempre tudo igual o ano inteiro. Exceto aí no caso da pluviosidade. Em Manaus, a gente pode ver que em agosto é o mês que menos chove. E ainda assim, em Manaus, se sumiu a apresentação, vocês me falam que eu fechei o negócio aqui, não era para sumir. Ainda assim, em Manaus, no mês que chove menos, chove 60 milímetros aproximadamente, como está dizendo aqui, né? O mês que chove menos em São Paulo, chove 40 milímetros. Ou seja, ainda chove bastante em Manaus, 20 milímetros a mais, 20 milímetros parece que não, mas é bastante coisa. Agora eu quero que vocês observem aqui, a chuva máxima, o máximo de milímetros que a gente tem aqui para Manaus, é cerca de 300 milímetros que chove em um mês. O máximo em São Paulo é 220, aí é uma diferença bem gritante, né? Então, chove muito mais em Manaus do que chove em São Paulo. E só de olhar o climograma, a gente consegue saber isso. E aí, aqui é a diferença do climograma de Dubai, que fica lá no Oriente Médio, e de Moscou. Olha a tal da amplitude térmica, que aqui em Manaus, em São Paulo, é relativamente pouco. Eu falei que em São Paulo é maior do que em Manaus, de fato. Em Manaus a linha está quase reta. Mas olha aqui, tanto Dubai quanto Moscou, como que esse gráfico faz uma curva bem acentuada, né? Então tem uma grande amplitude térmica, uma alta amplitude térmica, que varia muito das temperaturas mínimas para as máximas. E olha aqui para Dubai, como que vários meses do ano nem chove. Então, por aqui a gente consegue ver que é um lugar extremamente seco. O mês que mais chove lá não chega a 40 milímetros de pluviosidade, nem chega a 30 quase milímetros de pluviosidade. O mês que chove menos em São Paulo chove isso. Então, por aí a gente consegue perceber a diferença de clima entre cada uma dessas regiões. Dubai é um lugar extremamente seco. E São Paulo, por mais que tenha meses que chova tão pouco, como esses dias agora que não está chovendo nada, ainda assim chove mais do que em alguns lugares do mundo, como é o caso aí de Dubai e algumas outras regiões desérticas. E aí, aqui, para mostrar para vocês, Moscou, climograma de Moscou, em que a temperatura vai lá para baixo das barrinhas da pluviosidade, né? Que demonstra que é um lugar que temperaturas chegam abaixo de zero em algumas partes do ano. A cidade fica lá, Moscou, cheia de neve. Enfim, de climograma é isso. Só relembrando também, né? Passando batidão. E aí a gente começou a falar de fatores do clima e fenômenos climáticos. A gente falou de como a latitude e os movimentos da Terra influenciam no clima, lembram disso? Né? Acabei de falar aí da linha do Equador, por exemplo. Perto da linha do Equador, as temperaturas são quase sempre as mesmas. E aí, conforme você vai indo mais para norte ou mais para sul, essa variação latitudinal, a gente tem essa diferença de intensidade do sol e, consequentemente, de temperatura do ar. Deixa eu ver a pergunta aqui. Para ser uma amplitude térmica, tem que ser necessariamente do mínimo para o máximo em relação à temperatura? Sim. A gente fala, quando a gente está falando de amplitude térmica, a gente está falando justamente dessa diferença entre as médias mínimas e as médias máximas, tá? Importante ressaltar isso, que é médias mínimas. O que isso quer dizer? Um dia a mínima foi 1 grau, no outro foi 5, e aí a gente tira uma média disso e é a média das mínimas, entendeu? E a média das máximas é a mesma coisa. A gente vê qual que é a diferença de amplitude térmica, né, com base nessa diferença entre as mínimas e as máximas. Aqueles valores do climograma, voltando lá, né? Aqueles valores lá do climograma
de temperatura aqui, que chega a quase -10, pode ser que tenha dias que cheguem menos ainda, mas essa é a média da mínima para o mês de janeiro, por exemplo, tá bom? Se não ficou claro, vocês me falam que eu explico de novo. Beleza, então. Bom, e aí a gente falou, então, da latitudes e movimentos da Terra, como que essa diferença de latitude, que é a variação de norte a sul, varia aí no clima conforme a intensidade de luz solar que a Terra recebe, de acordo com em que ponto da sua trajetória de translação, né, de movimento em torno do Sol, a Terra está. O GIF aí, que não me deixa mentir, que mostra que em alguns momentos o Sol está batendo mais lá no norte, então essa zona temperada norte vai estar mais quente do que a zona temperada sul. E aí é justamente essa variação de como a luz do Sol bate que faz com que a gente classifique a Terra nessas diferentes zonas. Zona polar ou glacial, zona temperada e zona tropical, certo? Zona tropical é aquela que está, vamos lá para o próximo slide. Zona tropical é aquela que fica entre os trópicos e ela tem boa recepção solar e clima quente o ano inteiro. A gente fala que o Brasil é um país tropical, porque o Brasil é um país que está situado primordialmente, né, nessa zona tropical. A maior parte do Brasil está dentro dessa zona, entre os trópicos, mais especificamente aqui entre o Equador e o Trópico de Capricórnio. As zonas temperadas, elas estão entre os trópicos, Trópico de Capricórnio e Trópico de Câncer, lembram? Entre os trópicos e o Círculo Polar Ártico e o Antártico, né? Ártico lá no norte e Antártico aqui no sul. Nessas zonas, o Sol nunca incide perpendicularmente, ou seja, o Sol nunca vai estar a pino em cima da cabeça do indivíduo, mas ele é mais intenso no verão e menos intenso no inverno. Por isso que nessas zonas temperadas, as estações do ano são muito bem definidas. O Sol, ele não está batendo diretamente em cima, mas ele está batendo no ângulo inclinado e iluminando bem essa zona. Quando ele está iluminando, então, a zona temperada norte, vai ser verão no hemisfério norte. E quando ele está iluminando melhor a zona temperada sul, vai ser verão no hemisfério sul. Essa é a diferença das estações. E aí, nessas zonas, as estações do ano são muito bem definidas. O verão é quente mesmo. O inverno é frio mesmo, né? A primavera tem flores, no outono as folhas caem, e assim por diante. Que nem essas que a gente vê em filme, né? Que no verão a gente vê às vezes em filme americano, no verão vai todo mundo pra piscina. Tem isso pra quem assiste, achei isso bem evidente na última temporada do Stranger Things. No verão vai todo mundo tomar sorvete, cair na piscina e tal. E no inverno é quando tá muito frio e é quando tem o Natal, por exemplo, né? O Natal lá é no inverno e tem neve, é frio de verdade, e assim por diante. E, por fim, as zonas polares glaciais, que está lá já perto dos polos, são áreas que elas são relativamente frias o ano inteiro. E, principalmente, a principal característica delas é a grande variação de intensidade do Sol. Essas áreas que estão bem perto dos polos, quando é verão, os dias são muito longos. E quando é inverno, os dias são muito curtos. Quanto mais perto do polo, mais drástica é essa diferença. Tem aquilo, por exemplo, vocês já devem ter visto, essa expressão, sol da meia-noite, que tem lá perto do polo, no verão, tem dias que o sol não se põe. Né? No ápice do verão, já perto lá do solstício de verão, tem dias que o sol simplesmente não se põe, fica 24 horas por dia, sol. Ou, no inverno, 24 horas de noite. Tem até um filme que explora um pouco isso, de um lugar que vai entrar na noite, a noite vai durar vários dias, porque o sol não vai nascer por vários dias, porque é inverno e eles estão muito perto do polo. É um filme de terror, e aí acontecem umas coisas cabulosas lá, enfim. Não me lembro agora o nome do filme, se alguém lembrar, quiser recomendar, para quem gosta de filme de terror. Eu não gosto, então, para mim, tá bom, assim, já só de saber.
Aí a fotinha, né, demonstrando aqui uma típica área tropical, uma típica área lá na zona glacial, sempre com neve, e aqui a mesma árvore nas 4 diferentes estações do ano, numa zona temperada, onde as estações do ano são bem definidas. Bom, a gente falou também de altitude e relevo. A gente falou que quanto mais alto, mais rarefeito é o ar e assim mais frio. Porque se tem menos ar, tem menos moléculas para segurar e reter o calor do sol. Então, quanto mais alto, mais frio. Por isso, lá naquele outro slide, aquela curva de quanto mais a gente vai subindo na troposfera, mais vai caindo a temperatura. Quanto mais alto, mais frio. E é assim que o relevo e a altitude influenciam, principalmente assim no clima, mas também fazendo barreiras para as massas de ar e para as nuvens que trazem umidade. Por exemplo, o Planalto do Borborema, lá no Nordeste, que impede que as nuvens cheias de água que vêm do mar cheguem lá no sertão e faz com que o sertão do Nordeste seja bastante seco, ou a Cordilheira dos Andes, que fica aqui, né, no oeste da América do Sul, que barra e desvia as nuvens cheias de água que vêm da Amazônia, trazem chuva para o sudeste e fazem com que o deserto do Atacama, aqui do lado de lá da cordilheira, seja o deserto mais seco do planeta. A gente falou aí também de tipos de chuva, a gente tem 3 diferentes tipos de chuva, as chuvas convectivas, que é quando a gente tem lá a evapotranspiração, lembra da aula de água? A água está sempre evaporando de algum lugar, dos rios, dos mares ou do corpo dos seres vivos. Então, a gente tem essa evapotranspiração. E aí as nuvens se formam ali e chovem ali mesmo, é típica chuva de verão, né? Reparem quando o dia está muito quente, que às vezes de manhã não tem nenhuma nuvem e ao longo do dia vai se formando cada vez mais nuvem, e no fim da tarde tem aquela chuva de verão. Geralmente pega a gente quando a gente está saindo do trabalho e faz a gente chegar em casa tudo molhado e tal. Ou molhar o pé de água nas poças da Praça da República, coisa que já aconteceu bastante comigo e que eu espero que nunca mais aconteça. Enfim. E aí a gente tem as chuvas frontais, assim, no fim dessa aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre frentes, e vai ficar um pouco mais claro, mas ela se forma justamente pelo encontro de massas de ar, uma massa de ar quente encontra com uma massa de ar frio, tem uma reação física ali e faz com que as gotas de água condensem e chove. Então, quando essas duas massas de ar se encontram. E as chuvas convectivas, que tem tudo a ver com isso aqui, que são as chuvas orográficas, é a mesma chuva, né? Chuva convectiva ou orográfica. Desculpa, chuva convectiva não, esquece que eu falei. Chuva orográfica ou chuva de relevo, que é a mesma coisa, as duas. Elas vêm, uma nuvem que se forma, vem trazida pelo vento, barra lá numa montanha no relevo e vai chover ali mesmo, porque ela foi barrada e aí fica úmido ali. É o caso da nossa Mata Atlântica na Serra do Mar, tá? A Mata Atlântica na Serra do Mar, quando a gente vai para a praia, a gente passa por aquela floresta é uma floresta pluvial, formada pela chuva que vem do mar e parou ali na serra e choveu ali e fez com que aquela floresta seja tão exuberante, beleza? E eu falei pra caramba e só na revisão. E aí agora, então, a gente vai falar agora, seguindo mesmo, voltando, sobre massas de ar e circulação geral da atmosfera. Tema complexo, então é normal que surjam dúvidas. Então, perguntem, tá bom? Porque eu mesma sempre fui cheia de dúvidas com essa parte aqui dessa aula, beleza? Então, vamos lá. O que são as massas de ar? As massas de ar são bolsões de ar que se movem sobre a superfície terrestre. Tá. São bolsões de ar que se movem sobre a superfície terrestre. Elas são basicamente o vento, né? As massas de ar são, como posso dizer, isso mesmo, bolsões de ar. Imaginem um tantão de ar acumulado. Quando esse ar se move, é o que a gente chama de vento, que é o que eu estou falando aqui embaixo, o deslocamento das massas de ar é o que denominamos vento, e essas bolsas de ar,
essas massas, essas bolhas de ar gigante que vão se mover aí pela superfície do planeta, elas são homogêneas em si. Elas têm condições de temperatura, pressão e umidade relativamente homogêneas, tá? E como é que se forma? Por que elas têm tais características de temperatura, de umidade, de pressão e não outras? Por que tem outras massas de ar que têm outras características? Da onde que vêm essas características? Essas características vêm de acordo com o local onde essas massas de ar se formaram, né? Então, condições de temperatura, pressão e umidade relativamente homogêneas, determinadas pela região onde se originaram, e as quais carregam consigo, interferindo nas condições do tempo do local para onde vão. Ou seja, as massas de ar carregam essas características com elas. Essas características de umidade, de temperatura, elas podem levar, por exemplo, um pouco de calor de uma região para outra. Ou quando a gente está aqui num dia de calor e aí no outro dia faz frio, provavelmente é porque chegou uma massa de ar que veio de um lugar mais frio, trazendo esse ar frio aqui para nossa região. Então, as massas de ar se deslocam, levando características climáticas, características de tempo de uma região para outra, tá bom? Mais ou menos isso. O movimento das massas de ar caracteriza a circulação atmosférica. Quando a gente está falando de circulação atmosférica, circulação geral da atmosfera, a gente está falando justamente do movimento das massas de ar, dos ventos, de como que o ar vem de um lugar para o outro e aí ele modifica as características do tempo em determinada região e faz com que a circulação da atmosfera aconteça. Massa de ar indo de um lugar para o outro, atmosfera circulando aí, tá bom? Então, lendo aqui, o movimento das massas de ar caracteriza a circulação atmosférica, que é o conjunto dos movimentos realizados pelo ar atmosférico na troposfera, aquela camada que importa para a gente. Então, a troposfera é uma camada extremamente instável, justamente porque tem coisas acontecendo nela o tempo inteiro. Ar se movimentando ali o tempo inteiro, e o ar se movimenta por causa de diferenças de temperatura, de pressão, a gente já vai ver isso. O movimento das massas de ar e da circulação geral da atmosfera se dá devido às diferenças de temperatura, que é o que eu estava falando agora, aquecimento desigual da superfície, e pressão, que é o reflexo da temperatura existentes na atmosfera. No final dessa aula, eu vou colocar essa aula lá no Classroom, e vou colocar também um videozinho que explica justamente como é que a diferença de temperatura influencia na diferença de pressão, que é uma questão totalmente física, mas aí o vídeo é bonitinho, ele explica direitinho, eu espero que fique mais claro para vocês. Mas, basicamente, a gente viu lá que o Sol aquece a superfície da Terra de diferentes formas, de acordo com a latitude, e também de acordo com a altitude, né? Perto da linha do Equador, a gente vai ter, então, o Sol esquentando mais a superfície da Terra, só que se for um lugar mais alto, ele vai esquentar relativamente menos. Prova disso, a cidade de Quito, que é a capital do Equador, está ali na linha do Equador praticamente, e era para ter temperaturas altas o ano inteiro, não é? Justamente porque está perto da linha do Equador. Só que essa cidade também é extremamente alta, ela está no topo de uma montanha, na Cordilheira dos Andes. Então, ela não é quente, mas também não é extremamente fria. Ela tem uma temperatura mais baixa do que as outras localidades perto da linha do Equador, porque ela está alta. Mas ela tem uma temperatura estável, porque ela está perto da linha do Equador. Entenderam? Depois vocês procurem, então, lição aí para vocês verem, o climograma da cidade de Quito, capital do Equador. Para vocês verem disso que eu estou falando. Apesar de estar na linha do Equador, não é uma cidade com altas temperaturas. Então, eu estou falando isso por quê? Para demonstrar que tanto a latitude vai influenciar aí na temperatura do ar, quanto a altitude, que é o que a gente já viu. Só que justamente porque o ar se aquece diferente em cada lugar do planeta, de acordo com as suas características latitudinais ou altitudinais, né, é que a gente vai ter essa diferença de temperatura do ar em diferentes regiões. E a gente já viu que diferença de temperatura faz com que as coisas se movimentem. Lembram lá do manto convectivo do planeta Terra, né? Núcleo da Terra muito quente, então o magma que está lá perto do núcleo,
ele vai ficar mais quente. Se ele é mais quente, ele é menos denso. Se ele é menos denso, ele sobe. E aí, quando ele está chegando perto da crosta, que é mais fria, ele esfria, fica mais denso. Se ele é mais denso, ele é mais pesado. E aí ele desce e faz aquele movimento convectivo no manto. Acontece a mesma coisa na atmosfera. Ar mais quente fica mais leve e se movimenta para lugares onde tem ar mais frio, que vai se movimentar, por sua vez, para lugares onde tem ar mais quente. É por isso que venta, é por isso que tem massas de ar. É o ar se deslocando de acordo com a temperatura. Ele nunca quer ficar num lugar que tem uma temperatura só, nunca quer ficar ali estável, né? Ninguém de nós gosta de mudança, né? E o ar também não gosta, ele também, quando tá frio, ele é que nem minha mãe, eu sempre conto essa história. A minha mãe, ela é baiana e ela veio para São Paulo muito jovem. E ela disse que nunca se acostumou com o frio de São Paulo, nunca se acostumou com o frio daqui, e ela queria voltar para a Bahia de qualquer jeito, porque aqui é muito frio, e ela queria ir para um lugar mais quente. Beleza, não conseguiu voltar para a terra dela, mas apareceu a oportunidade dela ir morar em Caraguatatuba, que é na praia, né? Litoral aí de São Paulo. Caraguatatuba, nível do mar mais quente e tem a umidade do ar influenciando aí também com que o clima seja ainda mais quente. E aí que no verão lá ela morreu de calor. Ela disse que não estava mais aguentando aquele calor e estava insuportável. E aí ela desistiu de morar na Bahia porque ela não queria mais morar em um lugar tão quente, porque ela nunca mais ia aguentar morar em lugares tão quentes assim. E aí ela voltou para São Paulo e agora ela está morando em Cotia. E essa era a minha história até ano passado, porque ela saiu de um lugar frio, foi para um lugar quente, tá? Resolveu sair do lugar quente e ir para o lugar frio. E aí agora que ela tá morando em Cotia, e aí no inverno lá é frio pra caramba, ela já tá pensando em pra onde que ela vai morar, que seja um lugar mais quente. Então as massas de ar são como a minha mãe, elas ficam tentando mudar de lugares quentes para lugares frios, né? Então, acostumar com o clima é complicado. E a gente sempre quer ir para um lugar que tenha um clima diferente do que a gente tá, não é? Quando a gente tá, às vezes, no inverno, a gente não fica, né, com saudade do calor, e quando a gente tá naquele calor insuportável, a gente sente saudade do inverno. As massas de ar é mais ou menos a mesma coisa. Elas vão querer sempre se deslocar de um lugar frio para um lugar quente. E é por isso que tem a circulação da atmosfera, e é por isso que venta. Beleza? Bom, continuando então, falando aí de massas de ar e circulação da atmosfera. Deixa eu ver o que você está falando. Tem isso, né? Quem é aí do time calor e do time frio? Eu não gosto de calor, gente. Eu tô morrendo de frio aqui, minha mão tá gelada, eu tô tremendo de meia, mas eu prefiro estar assim do que estar naquele calor insuportável de 38 graus no verão de São Paulo. Eu sou do time frio também, total. Eu gosto assim também, Gabriela, esse tempo, esse frio com céu azul, que você vai pro sol e fica quentinho. Sabe por que eu gosto mais do frio? Porque no frio você dá um jeito de se esquentar. No calor chega uma hora que não tem o que fazer, né? Nem ficar pelado na piscina adianta mais de tanto calor que tá. No frio a gente dá um jeito, acho que é por isso que eu gosto mais do frio. Calor na praia, sim. Calor na praia é tudo de bom. Mas se não for na praia, é melhor ficar no frio. Eu prefiro, né? Eu gosto assim também, assim, tempo de outono, primavera, mais um meio termo, assim, também. Bom, mas vamos lá então. É, Praia no frio é bom? Olha, eu voltando, né? Praia no frio é bom. É bom também. De ficar curtindo a paisagem. Então. Praia, na verdade, é tudo de bom, né? A minha mãe mudou lá da praia de volta para São Paulo. E às vezes me dá uma tristeza que eu fico, puxa, mãe, podia estar na praia agora se eu estivesse morando lá, né? Ela voltou e quem sou eu para falar que ela tá errada, né?
Coisa. Mãe, a gente não pode contrariar muito, né? Mas às vezes eu falo para ela, então, por que que você não volta, né? Ela não tá gostando da casa que ela tá morando e tá procurando outra casa para alugar. E eu já falei para ela, mas por que que você não volta pra praia, então? Mas, né, precisa trabalhar aqui e aí fica complicado. Bom, mas vamos lá então. Massas de ar e circulação geral da atmosfera. Continuando. E aí, a gente está falando aí que as massas de ar em movimento são o que a gente chama de vento. E aí, em nível planetário, a gente tem alguns tipos de vento específicos. Né? Dentre os diferentes tipos de vento existentes, apenas alguns podem ser pensados em escala planetárias. Em escala planetária quer dizer que eles são ventos que a gente consegue perceber eles em escala planetária mesmo. Eles são constantes em algumas regiões, tá bom? Em direções constantes e tal. Quais ventos são eles? Os ventos alísios, eles são predominantes na região tropical e sopram em direção à linha do Equador. Aqui os ventos alísios, ó, ventos alísios do norte e ventos alísios do sul. Eles vão soprar em direção à linha do Equador, na zona tropical, né, entre os trópicos aí. Tem essa predominância desses ventos alísios. Aqui no hemisfério sul, eles vão soprar mais em direção a oeste. No hemisfério norte também, eles vão sempre soprar em direção ao oeste e em direção à linha do Equador, tá bom? Por que essa direção oeste predominantemente? Isso tem a ver com o movimento de rotação da Terra, tá bom? Por isso essa direção predominante aí oeste, mas principalmente em direção à linha do Equador. Eu já vou explicar por que em direção à linha do Equador, tá bom? Os ventos de oeste são predominantes nas latitudes médias, que sopram em direção aos polos, transportando o calor dos trópicos. Esses ventos aqui de oeste, tá bom? Eles vão soprar aqui também, mais ou menos em direção para oeste, ali, e em direção aos polos, levando o calor aqui dos trópicos, tá bom? E os ventos polares são mais frios e secos e sopram de leste, eles sopram mais em direção a leste e eles são frios, eles levam frio para essas regiões temperadas, tá bom? Esses então são os três principais tipos de vento em escala global. Essa imagem aqui é só para mostrar, né, o vento ventando, é uma biruta, para quem não sabe, esse equipamento aqui ele se chama biruta, ele serve para a gente saber qual que é a intensidade e direção do vento, beleza? Bom, e aí as massas de ar voltando aí, ventos, né? Ventos são as massas se deslocando, e as massas de ar, segundo sua origem, elas podem ser classificadas dessa forma. Elas podem ser chamadas de massas equatoriais. Essas massas equatoriais, elas se formam perto da linha do Equador, olha lá, entre 5 graus norte e 5 graus sul, ou seja, bem pertinho ali da linha do Equador, e possuem temperaturas mais elevadas, porque é onde o ar está se aquecendo mais ali perto da linha do Equador. Tá? Tem as massas tropicais, que se formam nas latitudes subtropicais, lá mais perto dos trópicos, entre 25 e 30 graus. Lembra que os trópicos estão lá em 23 graus, então subtropicais elas estão um pouquinho abaixo dos trópicos, tá bom? Entre 25 e 30 graus. E elas também são bastante quentes, porque elas têm essa relação aí com a região tropical. E as massas polares, elas se formam nas regiões próximas aos polos, lá próximo aos círculos árticos e antártico, sempre em latitudes superiores a 50 graus, ou seja, altas latitudes, perto lá dos polos mesmo, sendo, portanto, massas com temperaturas menos elevadas, ou seja, mais frias. E a gente ainda divide as massas, não só nesses três tipos, mas cada um desses três tipos a gente divide em oceânica ou continental. E aí é bem básico. Massas oceânicas são massas de ar que se formam sobre os oceanos. Massas continentais são massas que se formam sobre os continentes. Basicamente isso, tá bom? Qual que é a diferença? Claro, aonde ela se forma, mas as características dela também são diferentes, porque ela se forma em locais diferentes.
As massas oceânicas, por elas se formarem em cima de oceanos, que são massas de água, elas são mais úmidas. E as massas continentais, elas são mais secas, tá bom? Em comparação com a mesma massa oceânica. Exemplo, entre massa equatorial oceânica e massa equatorial continental, a oceânica vai ser mais úmida do que essa equatorial continental, tá bom? A massa equatorial oceânica, ela é a mais úmida de todas, porque ela é quente e úmida, beleza? E a massa equatorial continental, embora muito quente, ela é menos úmida, tá? Ela ainda assim não é uma massa tão seca, porque ela é equatorial, tá bom? Ela é bem quente e ela é úmida, mas não tão úmida quanto a oceânica. As massas tropicais, elas também se dividem em oceânicas e continentais, só que aí as massas tropicais continentais, elas vão ser quentes e secas, e as massas tropicais oceânicas vão ser quentes e úmidas, tudo bem? Porque as massas tropicais, em geral, são quentes. E as massas polares, a gente também divide em continental e oceânica. A continental é a mais fria e mais seca de todas as massas. A massa polar continental é a mais fria e mais seca, enquanto que a massa polar oceânica, ela é um pouco úmida. E justamente porque ela é um pouco úmida, ela não é tão fria quanto a continental, a polar continental. Porque aí umidade e temperatura está bem relacionada uma com a outra quando a gente fala de massas de ar. Geralmente, quando a gente está pensando em algo quente, também é úmido. Tanto porque é justamente o calor que vai fazer com que a água vire vapor e o vapor esteja nas nuvens e na atmosfera. Então, a água, para ela estar no ar, ela tem que estar numa forma mais próxima do vapor, e não numa forma líquida, tá bem? Por isso que temperatura e umidade, quando a gente está falando de massas de ar, a gente pensa em uma pensando na outra, beleza? Fez sentido para vocês ou ficou confuso? Espero que não, mas se ficou, vocês podem falar. Estou aberta a críticas. Então, as massas equatoriais oceânicas são as mais úmidas e mais quentes de todas, beleza? Quanto mais quente, digamos assim, quanto mais fria uma massa, mais seca ela vai ser também. De certa forma, é isso, tá bom? Beleza. E aí, vamos lá, movimento, zonas de alta e baixa pressão. Justamente porque a gente tem essa diferença de temperatura, peraí. Isso, NS, 5 graus NS é norte e sul. Isso mesmo, 5 graus norte e 5 graus sul da linha do Equador, tá bom? Ao sul da linha do Equador, a norte da linha do Equador. Lembrando que graus é justamente essa medida de distância quando a gente fala de latitude e de longitude. Quando a gente está falando de coordenadas do planeta Terra, grau é a medida de distância. A gente não mede em metros ou quilômetros, a gente mede em graus, beleza? Até mede em metros, mas aí é uma coisa muito específica, enfim, vocês não precisam aprender assim. Beleza, então, continuando aí sobre massas de ar e circulação geral da atmosfera, a gente tem as zonas de alta e baixa pressão. As zonas de alta e baixa pressão, elas são derivadas justamente dessa variação de temperatura, certo? Então, onde a gente tem temperaturas mais quentes, a gente vai ter água subindo, certo? Porque a gente tem água sendo aquecida e evapotranspirando, a gente tem a água subindo. E aí, essa subida de ar, subida de água, mas também subida de ar quente, é o que a gente vai chamar de zonas de baixa pressão, né? O movimento do ar e formação dos ventos se dá nas zonas de alta pressão, das zonas de alta pressão para as zonas de baixa pressão. O que isso quer dizer? A gente tem ar subindo, porque ele está quente. Se ele está quente, ele está menos denso, mais leve, e ele sobe. Onde a gente tem esse ar mais leve subindo, é o que a gente chama de zonas de baixa pressão. Ou seja, a gente não tem tanta pressão da atmosfera empurrando esse ar para baixo.
Então, é uma zona de baixa pressão, ar subindo. E aí, em algum ponto, em algum momento, esse ar que subiu, esse ar ele se encontra, ele sobe, e chegando no topo da troposfera, ele não tem mais para onde ir. Então, ele tem que se separar. Então, ele sobe e se desvia, certo? Quando ele está indo lá por cima do topo da nossa troposfera, chega uma hora que ele vai encontrar com o ar que subiu de outro lugar e teve que se desviar lá em cima no topo também. Essas duas massas de ar aqui em cima, elas se encontram. E elas não têm para onde ir, elas não têm como ir para cima, elas não têm como ir uma em direção à outra, porque elas estão se encontrando. Então, elas vão descer. Onde a gente tem ar descendo, a gente vai chamar de zonas de alta pressão. A gente tem, então, uma grande pressão atmosférica fazendo com que esse ar desça. Então, aquele movimento convectivo que a gente viu lá no manto e que a gente também tem na atmosfera, a gente tem duas bolinhas aqui, e aqui essa bolinha que está subindo e fazendo esse movimento vai encontrar com outra desse lado que está fazendo um movimento oposto, né? Então, elas vão se encontrar e descer. Num ponto, elas se encontram e sobem, no outro ponto, elas se encontram e descem. Tudo bem? Espero que não tenha ficado muito confuso, porque eu sempre me atrapalho um pouco para falar essa parte. Mas tem uma outra imagem aqui que eu acho que vai deixar um pouco mais claro, beleza? Então, vamos lá. As zonas de baixa pressão, onde o ar ascende, sobe, né? Depois que o vento... Cadê? Eu gosto da minha frente. Depois que o vento converge, o vento se encontra, ele sobe, zonas de baixa pressão. Também é chamada de áreas ciclonais. Enquanto que as zonas de alta pressão, ao contrário, né, onde o ar descende e se dispersa, é chamada de anticiclonal. A gente tem aqui na imagem as baixas pressões, ó, o ar se encontrando e subindo, e na zona de baixa pressão, o ar se encontrando e descendo. Esses nomes, ciclonal e anticiclonal, ela tem tudo a ver com formação de ciclones. Ciclones, furacões e tufões. Qual é a diferença entre ciclones, furacões e tufões? Nenhuma. Eles são basicamente a mesma coisa. O que difere deles é a localização. Em alguns lugares eles são chamados de furacões, né? Aqui onde está azul, nessa região a gente chama eles de furacão. Aqui em vermelhinho a gente vai chamar eles de ciclone. E aqui onde está amarelinho eles são chamados de tufões. Mas, fisicamente pensando, eles são basicamente a mesma coisa. E como que eles se formam? O que eles são, afinal? Né? Aqui esse infográfico mostrando justamente como é que eles se formam. Então, vamos lá. Ciclones e furacões têm a mesma formação, eles são basicamente a mesma coisa. Sua origem é no mar, quando as águas atingem 27 graus Celsius na superfície e evaporam. É aquilo, ar quente subindo, a água que está evaporando ali por causa daquele ar quente também subindo. Então, começa tudo a subir ali, zona de baixa pressão, as coisas vão subindo, aquele ar quente todo se encontrando. O vapor de água aquecido sobe para as camadas mais frias, se condensa e forma nuvens densas de tempestade. Beleza? A condensação libera muita energia e cria uma zona de baixa pressão no topo, atraindo mais correntes de ar. Ou seja, toda essa dinâmica física acontecendo ali na atmosfera vai fazer com que atraia-se mais ar ainda ali para aquele epicentro, né? Por isso que a gente vê aquela massa de ar gigantesca quando a gente se refere a furacões e tornados e tal. Todo o ar ao redor tende a ser atraído para o centro, né, que é o olho do furacão, e ocupa espaço do ar que subiu, reforçando o fenômeno. Então vai ficando um negócio cada vez mais intenso, mais intenso, mais intenso. Por isso que furacões, ciclones são fenômenos climáticos tão intensos e tão destruidores. Não confundir tornado com furacão, né? A gente tem um furacão, a gente tem no nosso imaginário o furacão como essa imagem aqui mesmo, né? Uma coisa, um cone gigantesco que vem girando e sugando tudo ao seu redor. Mas, na verdade, o que é um furacão de verdade? Ele é uma grande tempestade, uma tempestade gigantesca que cobre uma área gigantesca.
imagem. Essa imagem aqui, ó, é do furacão Florence sobre os Estados Unidos em 2018. Esse negocinho aqui, vocês estão vendo? Esse pauzinho aqui em cima, isso daqui é um pedaço do satélite que tirou foto desse furacão. Ou seja, o negócio está tão longo, é tão gigante, que teve que um satélite distante conseguir tirar uma foto que pegasse e visualizasse esse furacão inteiro. Essa bordinha aqui, ó, vocês estão vendo essa bordinha azul? Aqui é a borda do planeta, né? Não a borda do planeta, porque o planeta não tem borda, ele é redondo, mas é lá o limite visível aí do nosso planeta redondo. Outra imagem aqui, essa mancha, esse aqui é o furacão Kenneth, sobre Moçambique em 2019, não sei se vocês se lembram, ano passado ele foi bem destruidor, foi bem impactante ali na região, tiveram várias campanhas humanitárias para ajudar a população, porque o negócio foi feio. Ele é essa manchinha roxa aqui, ó, tá vendo? Essa manchinha roxa, essa é a costa da África e essa é a ilha de Madagascar, tá vendo? Então, olha o tamanho do furacão, né? Ele é uma coisa que ele é visível de fora do planeta. É uma tempestade gigantesca que pega uma região muito grande. Quanto mais perto do centro, mais intenso é essa tempestade. Mas ele é basicamente uma tempestade. A gente às vezes tem como essa imagem aqui de cima, tá vendo? A gente imagina um furacão dessa forma, mas isso que a gente consegue ver a olho nu, um formatinho, tipo, daqui da minha casa eu olho lá e eu tô vendo o formatinho dele, é o que a gente chama, na verdade, de tornado. A principal diferença entre tornados e furacões, além, claro, das suas dimensões, né, e da sua capacidade destrutiva, é que os furacões e ciclones, para eles se formarem, eles precisam de água, eles precisam daquela dinâmica da água evaporando e subindo na zona de baixa pressão para formar o furacão. E quando ele chega em terra, em cima de um continente, ele começa a se desfazer, porque a água é meio que o combustível dele. Então ele se alimenta dessa água, se não tem mais água para ele sugar, ele começa a se desfazer. Então ele entra no continente e ele se dispersa. Já o tornado ele se forma no continente, ele se forma pelo encontro de massas de ar, né? Massas de ar se encontrando e fazendo com que esse ar se mexa mais intensamente ali, e a gente consegue ver ele fisicamente, tá bom? Aqui no Brasil a gente não costuma ter tornados, mas existe pequenos. Uma amiga minha viajou, ela viaja muito a trabalho, né? Fazendo verificação da paisagem e tal, um trabalho interessante. E aí ela viu uns tornados no interior de Goiás, eu acho, no ano passado. Ela também mandou foto. Então, não quer dizer que não existe aqui, eles existem, mas eles são pequenininhos e não causam problema nenhum para ninguém. Beleza? Fechando aí nosso parêntese sobre tornados e furacões, voltando a falar das zonas de alta e baixa pressão. No planeta existem lugares onde se concentram zonas de alta pressão ou zonas de baixa pressão, certo? Perto da linha do Equador, onde a gente tem ar quente e muita água subindo o tempo, a gente tem uma concentração de zonas de baixa pressão, ou seja, lugares onde o ar está subindo. É por isso que ali perto da zona do Equador a gente tem também muitas nuvens, né? Formação de muitas nuvens. Beleza, Mili, sem problema. Gente, quem precisar sair também não tem problema. Eu vou só falar essa parte aqui de zonas de alta e baixa pressão e acho que já vou parar também, beleza? Só para a gente não parar o assunto bem no meio. Mas quem quiser sair numa boa, tranquilinho, beleza? Então, retomando, zonas de baixa pressão a gente tem uma concentração na linha do Equador e como uma zona de alta pressão vai surgir, vai ser derivada da localização de uma zona de baixa pressão, a gente tem altas pressões aí perto dos trópicos, porque tem baixa pressão fazendo com que o ar suba, em algum momento esse ar vai ter que descer, certo? Descer. E aí é onde ele vai descer nas zonas de alta pressão. A outra coisa que eu não falei, as zonas de alta pressão e baixa pressão tem aquele nome lá de, as zonas de baixa pressão são chamadas de ciclonais e as de alta
anticiclonais, né, por causa da onde tem propensão a se formar ciclones e aonde não tem, mas as zonas de alta pressão, elas também são chamadas de áreas de calmaria, justamente porque tem ar subindo, não tem grande movimentação brusca ali do ar, elas são áreas de calmaria, tá? Áreas onde tem pouco vento, pouco vento a gente tem na linha do Equador, né, onde o ar está subindo, pouco vento em nível do mar, digamos assim, mas são áreas onde não tem tanta formação de nuvens, não tem tanta nebulosidade, porque o ar está descendo, ao invés de estar levando coisa para cima, ele está trazendo coisa para baixo, são áreas bem calmas, beleza? E aí, as zonas de alta e baixa pressão, né, elas não são geograficamente fixas, apesar de a gente ter uma concentração de baixas no Equador e uma concentração de altas nos trópicos e assim por diante, né, mais baixas aqui perto dos polos e tal, elas não são geograficamente fixas. Esse mapa aqui, eu trouxe ele para demonstrar isso, a gente tem aqui, ó, zonas de alta pressão, uma concentração delas aqui perto aqui dos trópicos. E esse mapa aqui, ele está mostrando onde elas estão em janeiro. Janeiro e julho, a gente sabe que são estações do ano diferentes, dependendo da localização, da latitude em que você está, né? E olha como elas se deslocam um pouco, né? Essa zona de alta pressão que aqui em janeiro, ela está bem aqui no meio do oceano, em julho ela vai estar aqui em cima do continente, né? Assim como a baixa pressão tem uma baixa pressão bem concentrada aqui, mais ou menos perto da Índia, tá vendo? Em julho, que em janeiro ela não está aqui, ela está deslocada aqui um pouco mais para baixo, tá vendo? Mais perto da Austrália, beleza? Então, de acordo com a variação da temperatura do ar ao longo do ano, a gente também vai ter um ligeiro deslocamento dessas zonas de alta e baixa pressão. É isso que vai fazer com que algumas regiões sejam mais chuvosas do que outras no inverno, ou que por exemplo, o inverno no Brasil seja seco, enquanto que o inverno na Europa seja úmido. Essa variação das zonas de alta e baixa pressão vão causar essas diferenças aí. E vão influenciar muito nas monções. Lembrem disso. Na próxima aula a gente vai falar de monções. E entender esse deslocamento aí das zonas de alta e baixa pressão ajuda a gente a entender um pouco das monções. Beleza? Chegaremos lá. Ver se falta muito. Não, tá acabando já. E a gente já finaliza. Quando eu falei lá do movimento convectivo, né? Ar subindo na zona de baixa pressão, ar descendo na zona de alta pressão, e como elas se encontram, era disso aqui que eu estava falando, olha, dessas células. Né? A distribuição das zonas de alta e baixa pressão também dá origem às células convectivas de circulação. Olha lá, aqui, seta vermelha é ar quente, seta azul é ar frio. Então, a gente tem ar quente aqui, ó. Aliás, e outra coisa, né? Seta aqui perto do planeta, ela é ar circulando perto da superfície, e a seta aqui em cima, mais longe, é o ar circulando no topo da troposfera, tá bom? Então, a gente tem aqui ar quente vindo aqui dos trópicos em direção à linha do Equador, e aí eles se encontram aqui nas zonas de baixa pressão do Equador e sobem, e lá em cima eles vão se dispersar e vão se encontrar com o ar que está vindo de outro lugar, né, do ar que se separou aqui nos trópicos, que foi cada um para um lado quando eles baixaram aqui na zona de alta pressão. Essa imagem ajuda a entender como é esse movimento convectivo, né? Onde o ar se encontra em superfície, ele sobe, lá em cima, onde ele se encontra, ele desce, beleza? É isso aqui. E aí, isso dá origem a essas células convectivas de circulação. Algumas delas têm nomes principais. Célula de Hadley, que são essas que ficam justamente aqui entre os trópicos e que levam os ventos alísios lá em direção à linha do Equador. Elas também são chamadas de células tropicais. E células de ferro, que elas estão mais lá nas zonas temperadas, né? Nas zonas temperadas, elas também são chamadas de células de média latitude. Células, né, que vão fazer o ar circular, beleza? E as células polares, lá nos polos, é onde o ar frio e úmido se dispersa para as regiões tropicais. E, geralmente é por causa dessa
esse movimento do ar nessas células polares, que a gente tem frentes frias chegando aqui em São Paulo, por exemplo. Beleza? E aí, outra coisa importante a se falar sobre as células e o movimento, esse encontro das massas de ar, é a zona de convergência intertropical. Os ventos alísios, a gente viu, eles se encontram lá na linha do Equador, onde tem uma zona de baixa pressão. Justamente porque existe essa zona de baixa pressão, essa concentração de baixas pressões ali na linha do Equador, e o vento se encontrando, a gente tem a formação, então, portanto, dessa zona de convergência intertropical. Essa é uma zona de convergência porque é uma região onde os ventos convergem, e se chama intertropical porque ela está lá no meio entre os trópicos, tá bom? Ela fica próxima à linha do Equador, no ramo ascendente da célula de Hadley, aonde a célula de Hadley tem ventos subindo, né, nas zonas de baixa pressão, lá no Equador, ventos sobem, e na área de convergência dos ventos alísios, como a gente viu, os ventos que se encontram ali na linha do Equador. Ela é um dos mais importantes sistemas meteorológicos atuando nos trópicos, e sua dinâmica é decisiva na caracterização das condições de tempo e clima na região. A gente tem aí uma grande formação de nuvens na zona de convergência intertropical, muita nuvem se formando e fazendo com que chova muito nessa região. Aquilo lá de novo. Chove muito na Amazônia porque é quente. Aliás, tem floresta porque chove muito ou chove muito porque tem floresta, né? A zona de convergência intertropical ajuda a gente a entender que talvez tenha floresta porque chova muito, porque vai se formar muitas nuvens e vai chover muito nessa região, de um jeito ou de outro. Beleza? Então, fica aí a questão que eu joguei aí, volta e meia, joga aí essa questão. De acordo com, se a gente pensar na zona de convergência intertropical, a resposta é que tem floresta porque chove muito, porque nessa região chove muito mesmo. E a zona de convergência intertropical, ela também varia, assim como a localização das baixas pressões varia um pouco de janeiro a julho, conforme a temperatura do ar, a zona de convergência intertropical também varia. Julho, que é verão no hemisfério norte, ela está mais a norte. Janeiro, que é verão no hemisfério sul, ela está mais a sul, fazendo com que a chuva também se desloque. Beleza? Essa imagem aqui é só um resumão aí da circulação geral da atmosfera, as células aqui, né, fazendo com que o ar se movimente, os ventos alísios, fazendo com que o ar venha em direção à linha do Equador, a zona de convergência intertropical, que tem esse ligeiro deslocamento norte-sul, e as zonas climáticas, né, zona tropical, a zona temperada e a zona polar. E por hoje é isso. A gente ia falar também de frentes, mas basicamente a gente fala na próxima aula. Eu volto, faço um resumo aí da circulação geral da atmosfera, para a gente falar também de frentes. E é isso, gente. A aula de hoje é essa. Vocês têm dúvidas? Ou críticas? Ou sugestões? Podem falar o que vocês quiserem. Pode ser aí no chat ou pode ligar o áudio e gritar comigo também. Eu vou entender, eu acho. Ou não. Beleza? Eu espero que a aula não tenha sido muito cansativa. Eu, particularmente, acho essa aula um pouco cansativa. É muita informação. Então, tranquilo, se vocês estiverem se sentindo cansados, eu também estou. E eu vou colocar um formulário, terminando aqui agora. Eu vou fechar a aula, jogar ela lá no YouTube para poder colocar ela no Classroom. E vou colocar junto com ela um formulário para vocês mandarem dúvidas. Podem mandar se identificando ou podem mandar anonimamente, de boa, para vocês mandarem suas dúvidas e eu vou tentar responder elas na próxima aula, no começo da aula. Mas, se vocês quiserem, vocês podem deixar seu e-mail lá também e eu mando as dúvidas por resposta, por e-mail, como vocês preferirem. Também estou no WhatsApp, se vocês quiserem me chamar, tranquilíssimo também. E vou colocar agora também no Classroom, junto com essa aula, alguns vídeos complementares que eu espero que ajudem talvez a compreender um pouco melhor os temas, beleza?
Lista de exercício também, vou tentar pôr hoje ainda uma listinha de exercícios sobre os assuntos da aula passada e da aula de hoje, só para a gente não perder o hábito, porque são 4 aulas e ficar 4 aulas sem exercício é muita coisa, né? Outra coisa também, já que vocês já estão aí, eu coloquei lá no Classroom, já coloquei uma tabela, um cronograma das nossas aulas, o que a gente teve até agora e aonde está o material dessas aulas, onde ele está disponível e quando que ele foi postado. Por exemplo, está tudo no Classroom, mas aí eu coloquei lá quando que ele foi postado no Classroom para vocês conseguirem localizar melhor esses conteúdos, tá? Coloquei essa tabela lá, vou atualizando ela conforme a gente for tendo novidades, coloquei a previsão das próximas aulas. Agora, no primeiro semestre, a gente teria 15 aulas, e aí eu decidi seguir nas aulas, aula, assim, para depois que a gente finalizar esses assuntos, a gente fazer uma revisãozão geral e ficar aí algumas aulas só fazendo exercício, tirando dúvidas e fixando melhor esses conhecimentos nas nossas cabeças. Porque as coisas se ligam muito umas das outras, né? Tem muita questão de vestibular que na mesma questão você tem conteúdos que a gente viu em pedologia, em geomorfologia e que a gente ainda vai ver em biogeografia, por exemplo, né? Então, fazer umas aulas com exercícios assim, para a gente ir fixando melhor os conteúdos. Então, até lá a gente vai ter mais 2 aulas de clima e 2 aulas de biogeografia, mais 4 aulas e a gente faz aulões de revisão. De repente, eu vejo com o Lucas também, se ele quer participar, a gente faz uma coisa juntos, talvez seja legal, né? Já que a gente não tem perspectiva de quando volta a aula normal ainda, né? E o que mais? Vocês viram o formulário para vocês responderem quais os métodos de aula que estão sendo mais agradáveis, mais úteis para vocês? Se vocês não viram, deem uma olhada lá no grupo, vou mandar de novo. É importante que vocês respondam para a gente poder se organizar melhor e fazer com que vocês consigam acompanhar melhor as aulas. Vou mandar lá de novo. Vai ter simulado nesse mês, sim, o simulado acho que já está pronto. Eu acho que é dia 30, isso. Eu acho que é dia 30. Agora eu não lembro direito, mas acho que sim. Ou seja, esse fim de semana. Só que ele vai ficar aberto para vocês responderem no fim de semana. Ou seja, a ideia é que vocês respondam ele todo de uma vez? Sim. Só que eu acho que ele vai estar dividido em 2 ou 3 partes. E a ideia do simulado é mais para vocês testarem seus conhecimentos e tal. Ele vai ficar aberto ao longo do fim de semana, ou seja, não vai ter uma hora exata que você vai ter que entrar para fazer o simulado e o limite de tempo para você sair. Você vai poder entrar a hora que você conseguir, tipo isso, entendeu? Claro que vai ter que fazer meio que de uma vez, mas ainda assim, tipo, se a gente fosse aplicar sábado 10 horas, e sábado 10 horas eu não posso, eu só posso domingo às 5 da tarde, domingo às 5 da tarde ele ainda vai estar disponível para você conseguir entrar. A ideia é essa, tá bom? Mas eu acho que o pessoal vai explicar isso melhor para vocês. É isso. Quanto a esse formulário aí de quais métodos são melhores para vocês, eu vou colocar lá de novo, eu vou mandar de novo no grupo. Importante que vocês respondam, porque a gente fica perdido também, né? E é isso, gente. Deixa eu ver o chat aqui agora. Bom, deixa eu encerrar a aula aqui, então, a gravação, porque senão o pessoal chega lá no YouTube e vê lá 1h30 de aula e fica, puta, eu não vou assistir essa aula. E aí a gente ficou só batendo papo, né?